Beleza. Pessoal, estamos aqui com o Leandro Ramajo, grandíssimo músico, empresário, ajuda uma série de pessoas a se lançarem na carreira profissional nesse meio da música, muito inserido nesse mercado, inclusive dono de uma série de escolas de música, dando uma contribuição enorme para esse meio. E mais do que isso, mais importante de tudo, ele tocou no meu casamento. Eu acho que Só, foi a parte mais legal. Essa é a parte mais legal do currículo dele, né? E tô casado até hoje, muito bem casado, 3 filhas, olha só. Outro dia eu encontrei ele por acaso, falei, nossa, que banda é essa que tá tocando aqui no Pinheiros? Fui lá falar com ele. E Cara, você tá vê com que a mesma banda é cara pé quente, aqui. cara. Todos os É? nossos casais, até hoje, nunca ninguém separou. Mesmo? Bom, ele tocou depois do casamento da minha irmã também. 2 filhos estão muito bem casados. Tá vendo? Aí, então tá muito bem, ó. Já fica bons fluidos aí, a dica, tá bom? Quem quer um casamento duradouro, aqui, tá? E vamos falar aqui, dicas de como se lançar na carreira. Vamos pegar ele como exemplo e vamos em frente. Tá bom, Leandro? Obrigado por aceitar o convite aqui do podcast. Prazerzaço, que legal. Valeu. Legal, Paulo. Muito bem-vindo. Muito Então, bom. pra gente começar aqui, chefe, fala um pouquinho da sua trajetória pra gente. Dá uma resumida, senão a gente fica a noite inteira aqui. É bom, eu vou resumir rápido, assim. Eu sou nascido em família de músicos e meu pai, que não era músico, me apoiou bastante, mas era o único cara que falava pra mim assim, olha, você precisa estudar, fazer uma faculdade. Então você tem que fazer a faculdade, você pode tocar o que você quiser, mas aí eu fui e me formei em Direito. Tô resumindo muito, né? Ah, você é advogado, então? Me formei em Direito, mas não atuo. E me formei em Música. Então eu entreguei pro meu pai um Fez TCC. 2 faculdades. E o meu TCC foi Direito Autoral no meio musical, tirei 10, entreguei pra ele, ele enquadrou na parede, aí eu fiquei com tudo resolvido. E minha mãe é pianista, meu avô era um cantor que foi compositor do Nelson Gonçalves, meu avô trabalhou com a Hebe Camargo, fez muita coisa bacana assim, numa época da rádio, né, do auge da rádio, da época de 40 até 60, onde a rádio estava fazendo aquela transição para televisão. Meu avô foi um dos caras precursores nisso, junto a tantos nomes como Silvio Caldas, Orlando Silva, aquela velha guarda sensacional aí que foi realmente muito importante para a contribuição toda da música nacional. E aí, após isso, eu fui estudar em vários lugares, né? Tava até falando agora aqui, eu estudei no IGT, um dos maiores lugares assim de música do país, do Vander Tafo, do Célio Ramos. E logo depois, consequentemente, eu era um aluno muito aplicado, meio CDFzão, assim, sabe? De gostar de estudar. E eu me tornei professor, de onde eu me formei, depois eu virei coordenador e fui caminhando por vários lugares diferentes, tendo várias experiências, tocando vários gêneros musicais. Antes de empreender, eu busquei trabalhar com muitos artistas, com muitas pessoas diferentes. Na música, nós temos uma função que chama sideman, que é o músico que acompanha artistas. Então eu tive essa experiência de acompanhar vários artistas famosos que realmente precisam de um guitarrista ou de um violonista. Você vai lá e você, claro, através de muito network, você conhece um, conhece o outro e você é indicado. Então assim, a vida inteira eu consegui trabalhar com música, graças a Deus. E depois que eu falei, deixa eu mudar um pouquinho só as formas de atuação para que eu gere mais valor para as pessoas que gostam do meu trabalho, para que eu tenha mais conteúdo para oferecer e, obviamente, mais receitas positivas para a minha carreira. Não é fácil viver de música no Brasil, hein? Olha, E você não se afastou em nenhum momento do caminho da música ou você eu teve vou que falar, fazer algumas no comecinho, prostituições aí, vamos chamar? não, no comecinho, Paulo, eu não tinha tanto entendimento de como que eu deveria trabalhar. Como todo músico, né? Quando você começa, você... Pra que você quer tocar, cara? Quer estudar um instrumento, por exemplo. Você quer estudar um instrumento não para que você seja um professor, às vezes. Grande parte quer estar onde? No palco. Quer fazer show. Mas muitos querem seguir uma carreira acadêmica e tá tudo certo, querem ser professores. Mas eu queria pelo sonho. Eu queria pisar nos melhores palcos, que é o nome do meu livro, que vai sair agora em junho. Depois eu vou te presentear. Oh, com muita honra. Então assim, eu sempre quis pisar nos melhores palcos, eu sempre visualizei muito isso. Eu creio muito na lei da atração e tudo que eu visualizava, tudo que eu buscava, eu conseguia. Tanto é que, poxa, lugares assim inimagináveis, fora do país, que eu pude viajar, que eu pude tocar, que eu pude ter contato, desde artistas, marcas, parceiros, empresas que patrocinam os meus shows. Então eu sempre fui muito visual. E o sonho me levou a esse caminho. Eu falava, cara, eu quero tocar, mas eu não sabia como. Então no começo eu trabalhei em diversos barzinhos e, cara, coisas que não davam grana.
Mas eu tava pegando ali o quê? Você ficou Bagagem. calejando. Eu tava buscando bagagem. Depois eu comecei a entender, cara, eu tô me profissionalizando mais tecnicamente, eu tô tendo mais ampliação de visão de tocar com outros gêneros, com outros artistas. Aí fui fazer navio, fui tocar num outro tipo de segmento diferente. Navio, você ficava nos cruzeiros lá. Embarcado, E foi também um período muito rico, que eu pude aprender muita coisa, pude praticar o meu inglês de fato. Por mais que eu tivesse estudado 9 anos de inglês, cara, se você ficar parado, se você não treina, é igual instrumento. Você fica enferrujado, você consegue entender o que as pessoas estão falando, mas você não consegue ter a fala importante, a comunicação. Então, assim, foi um período gigante de aprendizado. Depois que eu desembarquei, continuei ainda atuando com vários segmentos diferentes, tocando pop, tocando rock, tocando sertanejo, tocando em bandas de baile dos outros primeiro. Eu queria realmente ter muita experiência antes de eu fazer uma transição de falar, cara, eu vou construir uma carreira. E eu sempre, né, até a gente se conheceu, na verdade, né, o Sr. Paulo, o seu pai, que eu tenho carinho gigante. Nós nos conhecemos, olha que barato, né, falando sobre música ainda, instrumental. A gente se conheceu na FENAC há 11 anos atrás, que eu tava fazendo um show meu instrumental. Cara, de música flamenca, música cigana, que a gente tava fazendo uma tour interessante junto com as comunidades ciganas. E a partir daquele momento, seu pai gostou, ele ficou uma música, ficou duas, ficou três, daqui a pouco ele ficou até o final do show. E aí super gentil. Meu filho tá casando, vocês tocam em casamento. Você faria um show num casamento? Ele foi bem claro, assim. Eu falei, claro que eu faria, com toda certeza. Por que eu aceitei fazer esse show no casamento? Porque eu já estava num caminho de transição. Aquele momento, eu estava com um CD muito bem gravado, eu estava com um trabalho muito sólido. E eu já não estava só trabalhando por valores financeiros. Músicas suas, né? Aqueles trabalhos foram músicas minhas. Teve alguma que estourou? Nesse trabalho foi instrumental. Só instrumental. A parte que foi pra televisão, aí já um outro capítulo que eu já vou contar. Tá. Mas nesse momento a gente conectou, a gente conversou. Você faria o casamento do meu filho? Eu falei, claro que eu faria. Deixa eu entender os gêneros musicais que eles gostam. A gente fez pra fazer uma reunião, estivemos no consultório dele e foi assim, graças a Deus, uma amizade que se formou depois com a sua irmã. Fechou o balanço aí, fez os dois que faltavam casar da família já casamos e temos uma longevidade positiva para esses casais prósperos. Se somar os dois já dá mais de 20 anos. Já dá mais de 20 anos. E aí foi assim, a partir desse momento que eu estava fazendo esse tipo de trabalho, a gente estava com uma turnê em lugares muito legais, a gente estava fazendo Sesc, SESI, a FINAC mesmo, como a gente falou, festivais de música instrumental, então lugares onde a cultura é o ponto importante da coisa. Não a música popular simplesmente descartável. A gente estava num segmento muito de músicos maravilhosos. Tive participação nesse meu disco instrumental chamado Uma Viagem ao Reino Andaluz, de vários artistas renomados, inclusive um dos que você deve conhecer da família Lima, o Amon Lima, o Mestrinho, que é um acordeonista que trabalha com Ivete Sangalo, que trabalhou... Dizem que eu pareço com aquele cara da família Lima que era casado com a Sandy. O Lucas Lima? Exatamente. Eu não sabia. Eu não tinha... O pessoal me fala, não sei nem quem é, porque eu tô... Não, tá bem de aparência, tá legal, tá legal. Não. E parece mesmo? Lembra, tem traços parecidos aí. Então tá bom. E aí, assim, foi um caminho muito bacana que as coisas foram seguindo. E a partir do momento que eu começo a fazer mais eventos sociais, eu vejo a necessidade de montar um escritório, junto com a minha sócia, que é a Vanessa, e nós montamos um trabalho muito sólido, tivemos aí grandes conquistas no segmento de eventos sociais, depois crescemos para os eventos corporativos, que começou a vir grandes marcas querer entender de onde que era a banda, porque a gente tinha vídeos muito legais que chamavam a atenção, e nesse primeiro momento, o Leandro Artista deu um gap para que eu pudesse fazer com que a minha marca de Feel Good. É o nome da banda. É o que eu falo, se não fosse bom eu não tatuava. Senão, imagina. Sim. Aí depois desse tempo que eu falei, cara, eu vou me dedicar para poder levantar uma marca, para que ela chegasse onde ela chegou hoje, uma das bandas que mais tem relevância na Baixada Santista. É a 12ª banda de São Paulo mais escolhida. Olha, a gente tem um ranking que
cara, são muitas bandas. São Paulo... Mas como é que é feito esse ranking? Esse ranking ele é feito por empresas que fazem um mapeamento de fornecedores de casamentos. Então, anualmente... Essa é a segunda banda mais escolhida para esses eventos. Para eventos sociais. Então a gente, pô, tá legal, porque, cara, se você colocar no mapa de São Paulo, quantas bandas existem, cara? Nossa senhora, é muita gente, é muita gente, é muita gente. Isso eu falei muita Mais de gente. 1000, assim. Muita banda, é muita banda, é muita coisa. E isso foi uma referência muito legal. E em Santos, litoral norte e sul, a gente se tornou a maior banda. E o diferencial que a gente teve de crescimento nesse período foi que quando a gente entrou no segmento de formaturas, as comissões de formatura começavam a pedir a gente o tempo todo, porque nós não éramos uma banda de baile, sabe? Aquela banda que é um formato mais antigo, que vinha com bailarina, que vinha com um carro no meio do negócio. A gente era uma banda que tinha uns cantores muito mais ativos, que dançava, tudo tocado ao vivo, que ia na galera, brincava, tinha mais interação do que só uma banda estática que tocava às vezes com o VS, né? o Virtual Sampler, ou que tocava às vezes com uma basezinha de fundo, como as bandas às vezes utilizam. E começou a entrar nesse mercado de formaturas. Aí o negócio... faculdade que não acaba mais, né? Paulo, aí a banda virou três, todo mundo se formando. Aí a gente tinha 3 bandas Feel Good no mesmo dia acontecendo. Ou seja, começou a crescer de um jeito que eu falei, cara, vamos transformar. A segunda banda tem que tocar igual a primeira banda. Um formato como se fosse. Não franqueável. Você conseguiu padronizar. Isso, né? Então, minimamente. Nunca vai ser igual, mas assim. A terceira banda tem que ser igual à segunda e igual à primeira. Só que, lógico, tem todo o formato, como os caras vão ensaiar. Como que tem que ser a entrega dos cantores. O nível dos cantores tem que ser muito pareado. Eu não posso ter... eu quero que seja a Maria e no outro seja o João. Não. A gente tem a banda Feel Good que você contrata e o nível da banda é realmente... Contratou o Feel Good e você viu que, por exemplo... Olha que engraçado, né? Aquele dia que nós nos encontramos lá no Pinheiros, eu tava fazendo um projeto lá de divas, que o pessoal convidou a gente para fazer, com a banda Feel Good, canta divas, e era uma cantora que faz parte da banda Feel Good, mas que é tão boa quanto as outras cantoras. Então a gente mantém, e você vai lembrar lá, né? Se você pegar os vídeos, você vai ver que as meninas cantavam super bem e tal. Sim. Mas a gente mantém um padrão muito... E hoje vocês estão com quantas bandas? Hoje somos em 3 bandas. Manteve as 3. Mantivemos as 3. E tem 3 shows por fim de semana ou tem mais? Vezes que tem menos, tem vezes que tem mais. Agora a temporada de dezembro é uma loucura, cara. Manteve essas 3. Mantive essas 3 bandas. É uma loucura, tem... Nossa, 10 shows por final de semana. O final de ano a gente tem um acúmulo das festas de confraternização das empresas, dos eventos corporativos. A gente tem um aumento de confraternizações de outros... eu quero fazer um evento particular. Então às vezes a gente tem as 3 bandas tocando no mesmo dia, mas a nossa agência chamada LVR Produções Artísticas, agencia muitos artistas, muitos parceiros, muitos músicos, além de shows grandes, como por exemplo Titãs, Rastapé, Sidney Magal, Dudu Nobre. Vocês ajeitam todos esses? Esses aí já estão trabalhando com a gente há faz tempo, a gente tem comprado o show deles com recorrência, a gente representa, né? A gente tem hoje uma outra empresa de representações e shows, que a gente trabalha diretamente com prefeituras, que a gente atua nesses segmentos como um representante artístico de Simoninha, por exemplo, do Léo Maia, enfim, de artistas de grande renome nacional, e também às vezes o Thiago Bravanel, o Rodrigo Teaser. Às vezes esses artistas precisam ir para o show, mas eles estão sem a banda, ou por questões financeiras a gente faz um formato de eu ajusto a banda Feel Good, que vai acompanhar o artista, que os caras tocam demais. O artista primeiro dá o ok, se a gente pode, por exemplo, o Serjão Lorosa, que teve agora em Santos também, nós fizemos com ele, que é um ator da Globo, super engraçado, um cara muito do bem, canta demais, trabalhava no Monobloco, uma banda muito famosa também. Marquinhos Sensação, que é um cara do pagode, um cara muito conhecido também. Quer dizer, você transita em todos os métiers. E aí, assim, nesses shows, a gente vende o show, a gente organiza a logística do artista, a gente monta a banda, faz os arranjos. O nosso escritório tem a parte contábil, tem a parte financeira, tem a parte de logística deles, entre organização dos ensaios, quando vai ter,
quem que tá na direção musical. Hoje em dia eu não tenho tanto mais tempo para poder... Mas você organiza toda a carreira de algum principiante também, ou você também, já pega as pessoas também. prontas? Não, a gente tem uma outra forma, né? Porque a gente vê também oportunidades em artistas novos que não tem tanta bagagem. Inclusive, esses dias também chegaram 2 cantoras diferentes que a gente queria fazer parte da banda Feel Good. Mas eu não sei se a gente consegue, porque eu não canto inglês. Não sei. Mas eu tenho um trabalho meu, que é sertanejo. O que você acha? A gente faz uma triagem, a gente faz Dá uma analisada, vê se tem potencial de venda. Porque também tem lugares que a gente faz eventos sociais que falam, eu quero uma artista que cante sertanejo, mas não precisa ser famosa, eu quero que a gente tenha esse repertório como se fosse uma banda de... E vocês têm um caça-talentos também. Tem. Quer dizer, tem uma pessoa, essa aqui, não mas tá chega boa, muita... mas vai chegar lá. Mas chega muita indicação, Paulo. Hoje eu tenho uma pessoa que cuida pra mim dessa parte, mas o que acontece, assim, pra onde vai as decisões, sou sempre eu que acabo direcionando mais a parte musical. Então eu pego e faço essa triagem. Puxa, esse artista aqui, falta um pouquinho mais pra ele só conseguir todas as características, né? Desde a parte de afinação, a parte de desenvolvimento técnico, da parte de ele estar cantando e interagindo com o público, o cara que não está lendo letra, o cara que está conseguindo fazer realmente dinâmica de palco, que entende o que é necessário, o cara que não traz problema pra banda, porque tem muita banda... O cara é desagregador e implode o negócio. Sabe o que é um barato, cara? Às vezes você tá numa posição que muitos chamam de privilegiada, mas às vezes não é, porque quando você está na música você faz muitos amigos, e às vezes você tem amigos que estão no teu trabalho, são músicos excelentes, não é porque são amigos, mas você precisa sair um pouco de cena para que realmente não desgaste a amizade, para que toda e qualquer situação que você repare e fala, puxa vida, cara, que situação chata para lidar, né? Aí tem uma pessoa que vai fazer uma correção, que vai falar, olha, não faz isso. Do que, por exemplo, assim, de horários, a parte comportamental, às vezes está num lugar que, um exemplo, não pode ir de bermuda passar um som, né? Para quem não sabe passar o som, é você estar lá no espaço e organizar toda a parte técnica antes do show. Aí às vezes a pessoa vai de bermuda, sabendo que não podia. Aí a nossa produção sempre tem... comprar a briga. Não, o cara... Sabe quando vê o grupo não presta atenção? Só que a gente sempre leva calça, a gente tá sempre antenado, sempre 2 passos na frente para que não tenhamos, porque não é o músico que vai ser realmente advertido numa situação dessa, é a banda, é a responsável que está no dia do evento. Então a gente toma cuidado, só que são situações que às vezes amigos poderiam eles fazer. Levam pro lado pessoal, talvez. E aí se um amigo vai cobrar um outro amigo, fala, tá doido, tipo, então a gente profissionalizou cada vez mais. Tem pessoas que são amigas, mas a gente tem uns caras também maravilhosos, mas são situações que a música é muito... o ambiente é muito grande, são muitos músicos. Eu tô falando de várias bandas acontecendo simultâneo, e esse é um exemplo pequenininho, né? Desde às vezes da parte de alimentação, você vai fazer um casamento, por exemplo. No casamento, tem lugares que você tem um camarim, tem lugares que você não tem um camarim. Tem que chegar pronto. E aí... Olha que barato. Trabalho preparatório. Você vai fazer uma festa que, por exemplo, a assessoria dos noivos fala assim, eu quero que vocês cheguem para fazer a abertura da festa, que vai começar, por exemplo, às 6 horas da tarde. Mas eu quero a banda tocando só às 11. Porque vai ter uma outra atração, vai ter um discurso, e eu quero o DJ começando, aí depois vai ter um semi-day edit do que aconteceu, né? Como a gente até falou ali, um filme do que foi a cerimônia. E aí você imagina, o que eu faço das 6 às 11 com os músicos que não estão tocando se não tem um camarim? Aí é um problema da nossa agência. Aí a gente tem que colocar um escalonado, tem que organizar de que forma que eles vão... E lembrando, tem no nosso contrato, rege que a gente tem um mínimo de alimentação para os músicos, bebida, enfim, nada... Sim, tudo bom. Super humano, nada de exigências, toalhas brancas, nada. Então, assim, todos esses detalhes são super importantes para que você consiga manter um grupo você consegue profissionalizar em harmonia de falar assim, poxa, eu saí da minha casa, para que eu esteja às 6, eu saí às vezes 4 horas da tarde, dependendo do lugar que você tá, para tocar só às 11. E esse período todo, o buffet não vai dar nada pra gente. Só que aí não é o buffet, aí a gente como responsável
A gente não fica na hora do Vocês evento. providenciam para... Se a gente entendeu que no contrato não rege, nós que somos os provedores para que ninguém passe qualquer tipo de necessidade, de tá com fome, tá com sede, não. Só que aí não tem camarim pro cara ficar. Às vezes a gente disponibiliza uma van para eles só irem e ir direto, para todo mundo chegar junto. Mas são situações que vão acontecendo que a gente tem que ter muito cuidado no trato também com o profissional, que às vezes o casal que vai fechar, poxa, o seu casamento é um modelo de sucesso, vocês se preocuparam com todos os fornecedores, assim, sai da curva, mas tem eventos que você faz em lugares muito legais, em festas assim, sensacionais, mas não tem o background, cara, para que possa, todos, sabe, fotógrafos, a equipe que tá ali de repente fazendo a parte do o staff geral da produção, os músicos, DJ, esses profissionais eles ficam ali tipo, durante a festa toda e às vezes ainda rola aquele lance, né? Tipo, a gente quer uma hora adicional, só que avisam às vezes no dia. Tem buffet que não aceita, tem salão de festa que não aceita e tem uns que aceitam. Quando aceita, aí você negocia meio que na hora. Então, aí você precisa avisar para todo o teu efetivo. Pessoal, ó, eles contrataram mais uma hora. E você precisa ter um cálculo escalonado de quais são os valores proporcionais para que aqueles músicos consigam ter o adicional. Ver se eles podem atender nessa... Você já tem tudo isso estruturado, então. Então assim, são esses Agora, cuidados que a agência tem... Das 1000 bandas que tem aí no mercado, qual a porcentagem que tem tudo estruturado, organizado que nem você? Tem muitas bandas. Não, tudo bem, mas é 1%? É 10%? Você consegue? Eu acho que tem uns 10%. Ah, os 10%? Tem. Um número generoso até. Generoso. Mas as demais... Não estamos tão mal. As demais são aquelas bandas que a gente fala assim, são músicos muito bons tocando, mas não são empresas, sabe? Você é um músico que você conhece 6 caras que tocam, um toca trompete, sax, o outro toca baixo, batera, guitarra e você canta. Bom, juntou a galera e você pode vender um casamento, porque você sabe qual é o repertório, você sabe qual o tipo de música que vai agradar, sabe tocar com eles, mas não é uma empresa que cuida, que chega, que tem produtor, tem técnico de som, tem produtor de palco, tem a assessoria da gente também que cuida desses momentos. Precisa comprar lanche pros caras, qual horário que eles vão chegar, sabe? Todo esse cuidado. Então isso que a gente tem um diferencial no atendimento e fala assim, mas o preço de vocês é mais caro. A gente tem uns tabus assim que é engraçado. Comparado com banda X, vocês estão mais caros. Mas você não está comprando música simplesmente. Você está comprando uma garantia que a gente vai... É igual carro, é igual o relógio. Você vai comprar... Você já tem um nome no mercado. Você já além do branding que está em volta, você está comprando uma garantia. Você não está comprando um CPF, está comprando um CNPJ. Da banda mesmo, sabe? Você tem desde da venda até o pós-venda. Todo o cuidado do atendimento, repertório, triagem. Os noivos vão cantar, então a gente leva eles para os ensaios. Mas eles estão em Santos. Tudo bem, a gente tem no estúdio de Santos, então em São Paulo, a gente vem para São Paulo. A gente tem uma unidade, a gente tem uma unidade em São Paulo hoje também que atende aqui. Então, tudo isso, Paulo, facilita, cara, a tratativa com os noivos, com as comissões de formatura, com as empresas que precisam. O corporativo, por exemplo, você vai fazer uma festa de uma consultoria de seguros, por exemplo, pra gente não falar marcas aqui. Tá. Cara, eles querem saber como que funciona o teu horário de show. A gente faz 2h30. Mas eu preciso de 4 horas. O que você me sugere, Leandro? Nós, como agência, a gente sugere, olha, a gente pode compor com mais esse artista. A gente pode compor com 2 horas de show da Feel Good, mas aí a Feel Good não vai tocar, por exemplo, um samba enredo e a gente coloca uma escola de samba no final para ficar mais animado. Então, já tem essa parceria. Não, a gente tem hoje, depois desses anos não todos. Tem canto lírico que eu Olha, que eu não tenho canto lírico, mas eu tô de olho em você, já faz um tempo. Beleza, já vamos voluntariar aí. Você tem uma fusão musical aqui, flamenco, música cigana e música brasileira. Isso é uma característica sua, a banda que fez, como é que foi essa? Essa fusão ela vem por causa um negócio único, né? Acabou gerando um negócio só seu. Foram os discos instrumentais que eu gravei, quando eu conheci teu pai, inclusive, eu estava fazendo esse trabalho, que é o fusion, de misturar música flamenca, música cigana principalmente, mais que a flamenca até, que é a rumba flamenca,
os palos, né? Então são os movimentos que a gente faz. E esses tipos de som, eles também são acompanhados de balaúras, que são as dançarinas, tablado. Balaúras é o nome da dançarina flamenca. Tá. São os bailarinos, né? Tem uns que são instrumentais, tem uns que são cantados, mas a gente fazia mais nesse formato porque eu trabalhava muito nas comunidades ciganas, junto com alguns ciganos violonistas, que tocavam escaleta, os caras muito legais que faziam parte do meu show. Como você entrou nesse métier? Cara, foi network, cara. Networking. Tá tocando, e eu sou um cara que tem facilidade de me comunicar com as pessoas, eu gosto de falar, de criar projeto, de me envolver. E quando o cara me viu tocando, ele falou, nossa, meu, caramba, que legal, você toca esse tipo de som? Eu falei, eu toco. Não, então vamos juntar. E aí era um cara da comunidade cigana que falou, meu, pera um pouco, e é um mega violonista, assim, que todo mundo... Tem o Luiz Nicolitti, então mandar um abraço aí pra ele deve assistir. E depois você não deu continuidade nisso? Eu dei continuidade por um bom tempo. Eu posso falar que eu fiz um ciclo muito próspero de shows e uma carreira, uma turnê nisso. Cara, viajei bastante com esse pessoal. A sua música que saiu na novela da Globo, acho que foi 2013. 2013 eu tava... Mudou a sua carreira aquilo aí? Você sentiu que foi uma guinada ali? Foi diferente, porque assim... Eu participei de uma banda, cara, chamada Conexão Baixada, que eu fiquei com os caras de 2005 até 2014. E muitas coisas aconteceram positivas, assim, de oportunidades artísticas, né, da gente... você lembra do Na Mata Café? Lembro. O Cliff, que era o proprietário, era o nosso empresário do Conexão Baixada. O Cliff pegou, cara, e fez umas conexões, como diz a banda, super legais com o seu Jorge. Então colocou o seu Jorge com a gente. Antes a gente estava já com o Chorão, era o nosso empresário, junto com, na época, há um tempo atrás, junto com o Rick Bonadio. Então isso facilitou que algumas formações do Conexão fossem, sabe, já melhorando o tipo de música. Aí quando o Chorão abre oportunidade para participar do filme dele, da banda poder estar lá participando, vendo as filmagens, o cantor da banda também, que era o Tubarão, participou como um dos principais papéis, que era o cara que era um figurão que ligava o Paulinho Vilhena, que ameaçava ele e tal. Então assim, cara, foram muitos papéis importantes que foram acontecendo, que o Chorão era um cara que abria as portas mesmo, assim, pra gente, como apadrinhados dele mesmo, né? E, cara, fora a turnê deles, do disco Imunidade Musical, que tem música do Conexão Baixada no disco do Charlie Brown Jr. Então, isso foi crescendo, assim, pra caramba. Só que aí foi pra uma outra fase, né? Depois que o Chorão faleceu, a gente entrou na gravadora Som Livre, lá no Rio de Janeiro. A gente recebeu uma ligação que a gente precisava ir lá, que o presidente da gravadora queria conversar com a gente. Aí a gente foi, cara, do nada as coisas começaram a mudar, a gente foi pra novela, aí a gente foi fazer Fátima Bernardes, foi fazer um monte de coisa na Globo, e a gente tava uma banda muito grande no país. E, pô, você ouvia a música chamava Na Selva de Pedra, e é um hip hop e tal, é um gênero hip hop fusion, assim, que tinha várias vertentes legais entre rock e tal. E a partir desse momento, a gente, cara, assistia, assim, o final da novela com a nossa música, você falava, cara, que sensação indescritível. Olha lá. Sabe? De você falar... E não era o Feel Good ainda. Não, isso era o Conexão Baixada. Que veio antes da Feel Good, veio antes desses e momentos. E por que a Conexão Baixada... ficamos... Cara, se desfez? O que aconteceu? Foram fases, cara. Depois que a gente fez turnê pra caramba, a gente viajou o Brasil todo, cara. Muita coisa legal, junto com o segmento hip hop, nós ficamos, acho que uns 14 anos juntos, cara. Muito tempo. Mantém relação? Sim, tô numa boa. Cara. Vai ter meu aniversário agora na quinta-feira, vão várias bandas, vai ser um negócio vai ser em Santos. Você tá convidado, se você quiser. Opa, na própria quinta? Na própria quinta-feira. Você que deve estar com uma agenda super... Mas fim de semana a gente faz uma força, um bate e volta na quinta. E assim é um evento pra muito músico, cara. A gente acabou fazendo... Eu acho que eu passei da conta dos convidados. Porra, vou fazer uma força pra ir. Vai ser muito legal. Então, tem uma... Eu sou uma pessoa, eu sou muito criterioso em entrar num projeto e eu fico muito tempo. Eu não sou um cara que entra e sai fora. Eu gosto de realmente viver aquilo,
tirar as melhores experiências, o que não foi bom eu levo de aprendizado e tudo isso são ciclos, né, cara? E qual que é o seu principal aprendizado nesses anos? Vamos lá. Eu acho que um dos principais aprendizados é você realmente estar preparado, estar apto para você não deixar nada subir a tua cabeça. Porque a gente tem sucesso de várias formas diferentes. Eu posso ter hoje sucesso como produtor, como artista, como músico. Muita gente hoje acaba sabendo da minha existência por diversos nichos diferentes. E muitas pessoas, cara, nós falamos sobre ego, falamos sobre... um aprendizado é isso, é você não deixar uma fase que estamos, não somos, subir um degrau a mais do que você tem que ser com as pessoas. O mesmo carinho que você trata as pessoas não pode mudar porque você trocou de carro, porque você está num lugar mais legal, porque você trocou de condomínio, porque você está... Tem gente que muda feio, que vira cara. Tem gente ego subiu a cabeça. Tem gente que não fala com o porteiro, cara. Tem A gente que sua não dá lição oi. é uma lição de humildade, é isso? Eu Esse é acho o ponto. que eu venho de uma educação dos meus pais que era isso, cara. O mínimo, né? O mínimo que você precisa é isso. Só que a gente vê que não é isso no dia a dia. É o que eu falei, você vê o cara que não cumprimenta o garçom, o cara que não dá atenção pro porteiro, não bate um papo, não troca uma ideia, sabe? Não é, são pessoas, cara. São seres humanos. Podia ser você, às vezes, num lugar que você tá fazendo algo que você não gosta e, poxa, cara, você é ignorado. Poxa, então assim, é um cuidado, eu acho que é uma empatia. Tão simples você ser educado, né? Vai além do educado, eu acho, cara. Eu acho que vai além de você se importar com as pessoas. Muito bom. Você falou que você tinha o sonho de ir nos principais palcos do planeta. Você conseguiu? Ou ainda está na lista do... Tem alguns que ainda fazer? que faltam, mas olha... Assim, quais que você ticou aí? Você foi no Solo Sagrado lá no Allianz Parque? Fui. Aí sim. Solo Sagrado, essa é palmeirense. Aí sim. Eu toquei. Mas alguns palcos internacionais também eu acabei tocando. Eu tive com a minha esposa agora, a gente foi pra China ano passado. Que legal. E aí nessa viagem, cara, também assim, a gente foi para um propósito, que era de negócios da empresa dela, que é voltada para música também. Então assim, a gente foi lá para ver novidades, enfim, na maior feira, que é a ProLight, que fica em Guangzhou. Feira de música. Feira de áudio e música, né? Tá. Só que, cara, do nada eu comecei a tocar violão lá num stand, aí começou a lotar de gente, aí daqui a pouco me chamaram pra tocar no outro stand, e quando eu fui ver eu tava com um patrocínio de um violão chinês lá, cara, que o cara... Então assim, são momentos que... É isso, eu gosto de me comunicar, eu acredito muito nisso, cara, então... Mas que espetáculo. Sabe assim, E aí na China um almoço de família já dá 1 milhão de pessoas ali, né? E a audiência não tá baixa, não. Gigante, cara, gigante. E assim, tem tudo no meu Instagram, depois quem quiser ver, é só entrar lá, @LeandroRamaggio, que tem muita, assim, o meu Instagram eu gosto de colocar um mural de realizações, pra mim, do que só simples fotos, né? Então assim... Quais são os principais palcos, além do Allianz Parque, que é o Solo Sagrado? Quais são os outros? Cara, teve muito festival legal, na NAMM Show também, que é uma feira de música dos Estados Unidos. Tocou lá? Cara, assim, lugares emblemáticos. Europa? Na Europa ainda não. Tá na minha lista também. Tem uns lugares que eu quero estar lá, também como instrumentista, cara, com coisas... que eu já vinha da época... Você está transitando do show até o backstage, né? Até por trás do palco e produção também. Na produção, o que acontece? Assim, hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito forte que eu não preciso estar no evento. Então, assim, eu só entendo o que está acontecendo, passo pro comercial, o comercial fecha, depois a gente só entende o escopo do evento e o negócio rola. Então, assim, consigo estar hoje tocando no lugar e acontece isso quase todo final de semana, né? Eu vou fazendo alguns shows com outros artistas que eu vou acompanhando, mas a Feel Good, a LVR está vendendo shows, está vendendo para hotéis, está vendendo para shopping centers, campanhas, ativações, mas isso tudo me demorou muito para conquistar, porque eu precisei, foi como eu te falei, eu fiz um gap na minha carreira artística para me dedicar para a LVR e para a Feel Good, para que ele tivesse solidez e pudesse andar sozinha. E hoje, graças a Deus, com uma equipe super qualificada, o negócio flui. E hoje bastante. O que você gosta de fazer,
As mesmas coisas que você gostava 10 anos atrás ou mudou? Uma pergunta. Olha, o que eu gosto de fazer, cara? O que você eu gosta sou um de cara fazer? que gosta de viajar bastante. Isso E a música te proporciona isso. a música sempre me proporcionou tá em lugares que eu não imaginava que eu pudesse estar. Esse exemplo da China é um deles, né? Eu falo, sou muito grato a Deus assim de me proporcionar caminhos inimagináveis. Por mais que eu sou um cara que eu gosto de programar os meus próximos 6 meses. Eu programo meus próximos 365 dias. Porque, como eu te falei, eu creio muito nessa lei da atração, cara. Isso existe e é fato e dá certo, sabe? Se tiver uma mensagem que eu pudesse passar pra quem tá te assistindo, é que se concentre no que você quer, porque chega, cara. E chegou tanta coisa, cara, tanta coisa. Mas as pessoas não sabem o que querem. Né? Quando você sabe o que você quer, já é 90% do caminho andado. Quando você não sabe o que quer, aí o caminho fica mais tortuoso. É igual você entrar num... Eu falo sempre esse exemplo nas palestras que eu faço. Quando você entra num Uber, se você não colocar no aplicativo pra onde você quer ir, ele vai ficar parado. É isso. Sacou? Não deu comando. É isso. Então o comando da tua vida tá na tua mão. É você que vai definir com papel e caneta, cara, do jeito mais simples possível. E você vai escrever onde você vai estar nos próximos meses. Você fez isso? Faço. Faço totalmente. E aí? Esse é o símbolo da lei da atração. E qual filosofia que é esse daí? A lei da atração, cara. Ela Lei da atração. Ela é o que rege tudo o que você acredita. Se você pode imaginar, você pode realizar. É isso. Então é uma mensagem que eu gosto de passar isso positivamente para as pessoas, para acreditarem nos sonhos. Nada mais é isso. Tira da tua cabeça e realiza. Pô, sensacional. É isso, cara. Agora, pra você, o que faz alguém na música despontar, virar aquela estrela? Ó, Não que você não seja, eu até acho que você é, mas aquele cara que tá o tempo inteiro em evidência. acontecem Vamos alguns fenômenos. Tem o fator acaso, tem o fator sorte, mas Tem um você fato. acha que é muito mais do que talento? Ou o talento é o que mais conta, é o que menos O talento é conta? o que menos conta. É o que menos conta. Hoje em dia, sim, é o que menos conta. De uns 10 anos pra cá, cara. Quer dizer, as pessoas que a gente vê aí sendo muito bem sucedidas não necessariamente são as mais talentosas. Depende do segmento que a gente vai falar. É que eu tenho um cuidado de falar de segmento. Tudo bem, você então, não precisa citar nomes e tal. Mas aí eu o vou que, te dar um mais vai exemplo. contar? Ó, É a produtora, é o Geral. networking, o que vai contar? Eu acho que simplesmente é o quanto você está disposto a investir. Qual a tua base de investimento? Quem está por detrás do Paulo Camis artista? Vamos inverter. Ninguém, porque eu não sou artista. Vamos mas... imaginar, o Paulo Camis montou a Eu carreira dele me artística. considero artista marcial, eu sou mestre de Kung Fu, nem isso. Olha, que legal. Convidado para conhecer. Você imagina assim, o Paulo vai fazer um trabalho como cantor, lírico, o que seja. Mas para que você acesse plataformas de streaming, para que você acesse canais de divulgação, para que você acesse assessores de imprensa, formadores de opinião, influenciadores, tem um custo mensal sobre isso. E eu tô falando assim, cara, são custos, cada um dessas janelinhas, no mínimo 10 mil. Tá, Então, mas assim, você tem que dar uns tiros fora certos aí. também. assessoria de rádio, que é o que faz tua música andar. Ah, mas hoje com o streaming, cara, também ajuda. Tem muita gente que ouve rádio no sinal, no carro, nos consultórios, músicas que tocam, sei lá, por academia. Então a música ela ainda acaba sendo um grande veículo dentro da rádio. Então custa muito caro. No mínimo você precisa de 200 mil por mês para você fazer um artista começar a andar. Para começar a andar. Não quer dizer que isso é resultado. Por mês, aí você faz um cálculo por ano. Só que além disso, você vai ter... Quem garante que tudo isso que você está fazendo é um investimento fundo perdido, na verdade. Quem garante que todos esses investimentos... Eu estou falando assim, artistas que querem bombar mesmo. Quem garante que esses 200 mil vai trazer um ROI para o investidor? Quem garante? Nem break-even você consegue ter. Então vai além, cara. Então você vai ter 12 meses esse valor investido. Aí daqui a pouco o artista começou a pegar deu sorte que tem uma música boa. Aí andou um pouquinho, aí depois ele vai ter que continuar investindo, até que você consiga vender um show desse artista, porque ainda tá começando a falar burburinho, mas ainda ninguém conhece. E cada profissional desse segmento, cara, já sai cobrando uma baita de uma grana. Aí você tem o empresário,
do Paulo Camisa Artista. O empresário vai fazer o quê? Ele vai morder uma fatia aí também. Ele vai ter o valor agregado a tudo que ele vai gerir da tua carreira, que quem faz esse aporte é o investidor. Então você já tem o teu background tem dois caras grandes. O investidor que põe a grana e o cara que administra esses valores, para onde vão. Esses valores vão para todos esses segmentos que eu falei. Beleza, e mais a parte dele. E o investidor, isso... Aí, cara, isso aí a gente tá falando de artistas grandes, a gente tá falando de caras que realmente estão dispostos. Tá falando de... Tem muito cara que é investidor que quer quer estar no meio, quer fazer a coisa dar certo. Às vezes investe errado. Mas é isso, tá disposto não tá com medo de abrir a carteira. Tá, mas você tem que começar de algum lugar. Aí lógico, você fala, mas precisa de 200. Não, você pode começar com 20. Você pode começar com 20, mas você faz um barulho menor. É uma escala. Você tem que ter alguma música boa que viraliza. E não é, porque às vezes não é a música boa. Às vezes você tem que estar no canal certo. A música boa é o mínimo que você tem que ter. Sacou? Tipo, se a música... Aí você vai falar, poxa, mas tem segmentos musicais aí que são realmente, não são musicais, são segmentos que estão fazendo ali uma brincadeira, que vai pro TikTok, que vai um refrãozinho e aquilo ali viraliza mais que qualquer outra coisa. Então não tem uma fórmula mágica, mas o que impulsiona na tua pergunta, né, o ponto diferencial entre talento e fator sorte é o fator investimento proporcional ao tempo que você quer fazer aquele artista ser conhecido. Mas você pega, no seu caso, você não teve esse investimento e você No lançou uma Conexão música na Globo. No Conexão teve. Mas 200 mil por mês, não? Era um valor muito alto. É mesmo? Chegava nesse nível? Era um valor muito alto. Eu não posso... Conexão baixada. A gente assinou o NDA lá que não pode falar. Tá bom. Mas era um valor bem... Depois você fala pra mim fechado aqui. Não, mas era um contrato bem... Esse contrato ele foi interessante que... Foi a primeira vez que eu falei, cara, eu tô valendo alguma coisa. Isso em 2013, sabe? Eu olhei o contrato e falei, cara, se eu tenho... A multa contratual é o seu passe, né? Você sabe disso. Então, assim, meu passe, se um outro investidor quisesse comprar a gente, eu já tinha um valor. Você sabia quando você valia, olha só. É isso. É a multa para que se a banda for... Mas você não se aposentou. Podia ter se aposentado pelo isso aí. Não, mas o valor ele é aportado para a banda, não para comprar roupa, não para comprar tênis, não para comprar carro. Para investir no projeto. Cara, você vai fazer um consultório, você sabe quanto custa o mobiliário, você sabe os monitores, aparelhos técnicos. O investidor ele vai pagar isso, ele não vai pagar, vai pagar de repente o imóvel para ser seu, ou vai alugar. Na planilha do Excel são esses custos que são avaliados se eu for comparar no segmento seu. Não a vida particular, não o seu almoço, não o jantar seu e tal, isso não conta. A não ser que são jantares de negócios com a galera da televisão, que é importante, tá? Então beleza, põe uma dedução lá, que esse valor aqui, essa conta que não vai ser tão baratinha, vai ser isso. Vamos pro estúdio mais legal que existe, que é o que a gente fazia. A gente ia pro estúdio Mosh e gravava, cara, uma mega infraestrutura e realmente tinha um valor muito alto. Hoje os DJs, esses produtores de música digital, são concorrentes ou é um mercado totalmente diferente? Os DJs, eles acabam trabalhando às vezes em outro caminho de bandas, porque, cara, lógico, na hora que você vai olhar uma top 5 do Spotify, mistura tudo, né? Tem banda de DJ, tem carreira solo, tem tudo. Mas vai mais pelo lance de players de cada música que foi tocada, né? Deu 1 milhão de players na música X, que é do DJ tal. Deu 10 milhões na banda tal. Então, assim, isso deu na dupla sertaneja tal. Quando você vai botar o top 50. Mas os DJs, eles são, cara, caminhos diferentes, mas super legais. Tem DJs que fazem aí junções com outros artistas, que fazem... Os feats serviram muito para isso, para agregar mais... somar o seu público com o meu público, e a gente tem mais força junto do que só o seu ou só o meu. Entendi, faz sentido, soma forças. Interessante, hein? Interessante. Você trabalhou com grandes músicos e você também é um grande músico, né? Como essa... Tem aqui os nomes: Thiago Espírito Santo, Edu Ardanui,
Ah, Você galera. falou do seu Jorge. Ó, eu toquei você... muito com o KLB. KLB, Chorão. Chorão, cara, com Simoninha. De, de que maneira essas colaborações te influenciaram na composição de música, na maneira de tocar? Essas colaborações, assim, na verdade, elas são mais um fator, como eu estava falando lá no comecinho, de você ter a facilidade de ser um sideman, que é um cara que trabalha em... É um por exemplo, você é nefrologista, no caso, você é geriatra, você atua nessa área com maestria do que um clínico geral que sabe um pouquinho de tudo e não foi fazer especializações. Tá. Então aí quando você é um especialista naquele instrumento e em diversos gêneros musicais, você consegue ter uma expansão um pouco mais legal, porque aí você toca com o outro artista ali, você tocando com esse cara, que fala, meu, que legal esse cara, pô, vamos trazer ele pra tocar com ele. E acaba, é o burburinho, cara, que vai chamando. E às vezes tem um produtor musical, que é o cara que faz 2, 3 artistas e te coloca com outro artista. Só que hoje a gente inverteu, hoje a nossa agência contrata os artistas e a gente monta as bandas também, para facilitar, caso o show seja um valor mais alto, que o nosso cliente pode... Vocês estão fechando as duas pontas, então. As duas pontas. Então assim, eu falo, né, a gente vive da música na totalidade, né? Vamos lá, e que conselho você daria para alguém que quer começar a carreira na música? Além de contratar a sua agência para vamos supor, assim, Paulo, quer começar. Começar, cara, não pula fase. Você tem que ter a fase de estudar, a fase de você tocar em lugar ruim, porque você precisa saber o que você não quer na sua vida. Não adianta você só ir pro mais legal, vai pro mainstream, você volta uma topeira. Tem artista que me procurou, que eu não gosto de falar nome, mas que foi muito famosa, não vou falar quem é, depois no bastidor eu te conto. Beleza, fica entre nós, não vai aparecer pra vocês aqui. Mas que, cara, veio procurar, assim, de uma maneira totalmente despreparada e sem noção de como que é o mundo aí fora, porque só... Ele nunca foi na base da pirâmide. Foi lançado no meio artístico, estourou, mas não ganhava grana porque o empresário realmente era detentor. Mordia tudo. Tá. Era detentor, o cara te dava a fama, mas a receita é minha. Claro, você tem que proporcionar. E era uma pessoa boa ou era uma fake? Não, você vai saber. Tá. A gente poderia gerar um mistério, né, pessoal? Não, é que eu vou saber, mas não vou saber avaliar. Não, mas é uma pessoa que cantava super bem. Tudo. Uma pessoa competente, muito quer dizer, competente, fazer. muito competente. E isso aí, cara, acontece das duas formas, sabe? Então, o iniciante, respondendo a tua pergunta, é o seguinte: eu acho que não pula fase, entende o que você não quer pra sua vida, segue o caminho de estudar, cara. Se você vai ser um cantor, vai estudar, vai fazer uma fonoaudióloga, vai buscar uma aula de canto, vai entender sobre tessitura vocal, aonde é a tua extensão, como que você abre voz, todos esses caminhos mínimos de conhecimento. Vai ver repertórios, vai estudar inglês, para você poder ter uma boa repercussão e entender o que o cantor está cantando, porque na hora que você vai cantar, não basta só você soltar sua voz, que pode ser afinada ou não, que pode estar realmente numa região confortável, mas você não está interpretando o que aquele cantor quis passar. Então você canta com mentira. Você não tem uma verdade na hora que você está entregando aquilo. Ainda mais músicas em inglês, que às vezes as pessoas decoram como que é a fonética, falam similar, mas o inglês acaba sendo não muito bom, mas não entrega, sabe? Você tá ali, você que entende um pouquinho, você fala, meu, tá cantando em aramaico, né? Tá cantando... Então, assim, vai estudar. Se você é um músico, que é baterista, guitarrista... Faz o básico, faz uma formação mesmo em música. E o mais importante, toca tudo que você puder de estilos musicais diferentes. Por mais que você tenha uma vertente, mas eu sou o cara do rock. Só quero rock, não. Eu só quero jazz. Não seja, cara, esse cara extremista. Não vinga isso, cara. Você tem que ser versátil, porque isso pode gerar tanta coisa legal. Começa abrindo o leque e eventualmente depois você nicha. Você nicha. Ou não, cara, porque pode ser que você vai ser um clínico geral muito bem sucedido. A música, cara, eu falo assim, ela tem dois viés, né? Ela ou dá muita grana. Esquece o artista. A música. Quem trabalha com música, produtor, empresário, divulgador, fora o artista já é um outro patamar. E tem um músico que toca só no barzinho, que não enxerga a oportunidade, que não consegue trocar de patamar artístico, de patamar musical para outros tickets diferentes. Então, ela ou te dá muita grana,
legal, assim, o cara viver maravilhosamente bem, ou ela realmente vai ficar sempre fica o cara reclamando. E quando você reclama uma coisa, quanto mais você reclama, mais aquilo vem pra você. Mais aquilo vem. E você entra num ciclo vicioso de falar que, poxa, pra mim não dá certo. Ah, mas você teve uma oportunidade. Não, cara, eu sempre cavei oportunidade. Não nasci em berço de ouro, de estar já, tipo, vai... Mas você não fechou nenhuma porta. Entendeu? É isso. Mas de todos os lugares que eu passei, como você perguntou, mas o que aconteceu? Minha banda acabou e tal. Todos os lugares que eu passei, eu completei ciclos. Ciclos que eu soube entrar e sair, que a prova disso é que a galera toda vai no meu aniversário, tipo, super de boa. A gente busca amigos e busca não deixar esses caminhos tortuosos, sabe? Você tem quantos anos de carreira? De carreira? Você considera? Puxa, velho. Somando as duas bandas aí, vamos lá. Não, eu acho as duas que bandas de carreira, principais. cara, eu comecei muito cedo. Eu vou fazer 40. Eu comecei profissionalmente com 14. Tá, então por 26 anos. 26 anos. Então você pegou eventualmente algumas crises do país. Estou falando de uma questão macro. De que maneira que isso afeta esse meio? Na compra de shows, né? Com certeza. Assim, diminui. A partir do momento que você não é algo essencial, a gente tem o exemplo da pandemia, cara. E a gente teve apoio, cara, de lei de incentivo. A gente teve a Lei Aldir Blanc, que veio num momento muito, muito importante para poder caracterizar, por exemplo, o audiovisual. Você gravava um podcast, gravava uma videoaula e você recebia do município, através da Lei Aldir Blanc, um valor para que você pudesse se manter, cara, porque estava desesperador. Você imagina que quem é da música, que não tem uma renda extra, que não tem às vezes a visão empresarial, que não tem outras, tá tudo no mesmo cesto. Eu comecei depois da pandemia, que a gente teve um balanço assim, sabe, quando o avião tem uma turbulência, entra no vapor, depois ele volta e estabiliza. Aconteceu isso com a gente, mas o avião não caiu. Então a gente se sente muito, muito agradecido a Deus, primeiramente, que nos proporcionou tá vivo, tá de pé, e hoje muito maior que a gente era antes. Isso é muito... Sou muito grato, cara, muito grato. Acho que a palavra que rege a minha vida é essa, gratidão por tantas coisas maravilhosas e tantos desafios que foram acontecendo e eu fui superando, como é uma música minha que eu falo Superação, que é um trabalho que eu tenho super bacana, assim, autoral, que teve visualização pra caramba, cara, mais de 200 mil visualizações no YouTube. Mais de 200 mil? Meu, depois eu vou contribuir, vai ser 200 mil em uma, que eu não vi ainda. Pô. Então, assim, cara, teve muita coisa legal, sabe? E isso eu acho que acaba sendo uma coisa importante. Quando você vê que numa dificuldade você acaba conseguindo reverter, você consegue contribuir com as pessoas, você consegue ajudar, e da maneira que isso vai estar em torno do músico que precisa, teve uma crise, vamos aprender agora a como direcionar a nossa carreira, vamos tentar colocar outro tipo isso eu falo muito em palestra. Qual a maneira que você consegue, cara, ter mais uma renda atribuída ao que você faz? Eu só faço show, cara, por exemplo, de segunda a quarta eu só ensaio e tal. Cara, tá maluco. Você tem que acordar cedo, você tem que ter uma organização, você tem que ter... cada músico é uma empresa, trata assim. Então, se você é um cara que dá aula, se você é um cara que faz show, se você é um cara que tem um curso online, são 3 rendas diferentes, pelo menos. Mas é tudo no mesmo cesto, é música. Beleza, mas são 3 lugares diferentes. Sim, tem mais defesas. O que você teria feito de diferente, olhando para trás, nesses 26 anos de carreira? Você acha que teria te alavancado mais? Se é que tem, tá? Às vezes você fala, não, fiz tudo certo, nunca errei. Não, eu acho que a gente, cara, de verdade, eu não sei te falar exatamente o que eu deveria ter feito mais. Mas eu sou o cara que eu faço o possível, mais o impossível, e aquele esforço extra às vezes de quando você está numa corrida, você está morto, falta só mais 1 quilômetro e você já quer parar, o teu cérebro está mandando para eu continuo. Então, assim, às vezes eu acredito muito no tempo das coisas. Você tem um tempo que você vai acontecer um negócio muito legal na tua vida, que às vezes não é o tempo que você quer. E você acha que ainda vai acontecer uma coisa maior do que certeza tá hoje? Absoluta, assim como o ar que eu respiro. Que espetáculo.
Não sendo, pelo amor de Deus, não é arrogância. Não, eu entendi. Eu sou honesto e sincero e cara... Você tá trabalhando duro pra isso, eu tô achando assim, sensacional. Cara, a única certeza... O que eu não gosto é quando a pessoa ganha sem merecimento, sem esforço, não, mas, que a gente tem muito exemplo hoje, infelizmente. Mas, cara, e hoje assim, cara, eu tenho outros negócios diferentes, que eu consigo realmente... Poxa, cara, é tão prazeroso você trabalhar e você ver outros empreendimentos acontecendo, as escolas, você vê o quanto que você gera de emprego, quantas pessoas estão no teu ciclo, você vê as crianças aprendendo. A gente tem o nosso business é um pouco diferente na escola de música, porque a gente constrói estúdio dentro de colégios regulares. Então você pega um colégio, por exemplo, uma das unidades está no colégio Estela Maris, que é um colégio de freira. Então a gente vai, monta um estúdio, cara, depois eu coloco lá, chama Show Now Music. Que legal. É o nome da escola. Então a gente monta esse modelo de negócio, que é onde as crianças têm os amigos uma do lado da outra, elas estudam juntas, a gente faz as turminhas kids, tem os shows de meio de ano. Começa a inserir elas nesse métier também, então, né? Assim, é muito legal. E você vê uns talentos, assim, você fala, meu Deus, esse menino vai tocar demais, cara. Potencial. É isso, cara. É um caminho tão maravilhoso que a certeza que a gente tem é que cada vez mais a gente busca a evolução e ser uma pessoa melhor, cara. Acho que essa é a nossa... Sem dúvida. A nossa Aqui meta. a gente está falando disso, de desenvolvimento humano. Essa é a proposta desse canal. Muito bom. Poxa. Como é que você fala? Pô, tive uma ideia. Vou escrever sobre isso, vou gravar Enfim, porque tem músicas que são verdadeiras obras-primas. Sim, sim. Mas de onde que elas surgiram até chegarem na versão final? Eu sou um cara, como eu primeiro comecei a estudar instrumento para depois ir cantar. Então, o meu cérebro funciona com melodia de violão, de guitarra, assim como harmonia, né, cara? Então eu gravo, por exemplo, eu tô com um instrumento aqui, tô tocando, então daqui a pouco eu vejo uma sequência de acordes interessante, aí eu já deixo, eu tenho meu Pro Tools lá que eu deixo gravando, gravei uma base, uma sequência de, 8 acordes, dividindo, e depois eu pego e gravo no violão? No violão ou na guitarra, um beat de bateria, já tem Aí nisso eu vou ficar ouvindo um pouquinho. Eu venho com a guitarra, eu fiz isso agora, antes de ontem. Já venho fazendo como se fosse uma linha de um cantor, mas com um instrumento. E aí eu paro. Cara, não dá um dia, eu começo a ficar ouvindo isso e vem um tema pra eu falar. Vamos falar sobre, vamos falar sobre motivação, vamos falar sobre desigualdade, vamos falar sobre isonomia, vamos falar, exemplos assim, aleatórios, hipotéticos, mas são formas que eu gosto de compor. Essa é a minha maneira, por ser um cara mais instrumentista do que vocal. Você tem que ter um conhecimento de vários instrumentos, ou não necessariamente? Eu acabei tendo, porque eu sempre toquei, cara, assim, toco teclado um pouquinho, mas o meu instrumento mesmo eu sou formado em guitarra e violão, que é o meu instrumento, que eu sou o patrão do meu instrumento. O resto, assim, eu sei tocar, mas eu não falo pra ninguém, eu só falo pra vocês aqui. Beleza, mas eu não sou, você não vai me ver tocando bateria num show, sabe? Mas eu gosto desse processo, pra mim sempre foi muito, muito saudável. Você vê diferença muito grande em alguém que é um artista independente concorrendo com alguém que tá com toda uma equipe por trás? Absurdamente diferente. O cara só vai tomar porrada da vida, é isso? O que acontece? O artista independente, ele depende do fator investimento versus a música boa versus os canais de divulgação. O artista independente, que é o cara que lança uma música, veja bem, se o cara... Vamos fazer só uma analogia rápida aqui. Imagina um cara que tem uma família. O cara mora ele com a esposa e um filho. Só que esse músico, ele só toca no bar. Mas ele tem um sonho de fazer um trabalho. E no bar, quanto é que ele recebe por show? Tem bar que paga 250, tem bar que paga 300. Por noite? Por show, 4 horas de apresentação, 3 horas. Então aí você faz a conta, se o cara tocar 4 vezes, são 1.200. Mas ele toca em outros bares. Ou seja, às vezes não tem tanta... Não tem fôlego. Como que esse artista independente, com tanta responsabilidade, é isso que é sério, né, cara? Que a gente luta para que, cara, existam melhorias, né, na classe artística.
como que esse artista, cara, vai ter paz para poder compor? Sendo que ele precisa ir no mercado, ele precisa pagar a luz, precisa pagar não sei o que lá, ele tem um monte de cobrança e ele quer gravar a música dele. Aí ele vai gravar a música dele, ele não tem um sistema em casa de home studio. Aí ele vai ter que alugar um estúdio para gravar. E hoje nenhuma gravação é menos de R$2.000. Até pode ser conta baratinha, mas... Já vai metade do salário do cara. Olha só. E aí ele vai fazer o quê? Ele não consegue tirar a cabeça pra fora da água, não consegue respirar. Aí ele... Cara, esse é um caso que acontece com várias pessoas, sabe? É chato, cara, é bem... Não, porque eu já vi pessoas, você vai num bar, você vai onde for, a música é sensacional. Eu falei, caramba, qual que é a diferença, eu, claro, na minha leiguice no assunto, qual que é a diferença desse cara que tá cantando lindamente aqui Do cara da e do banda outro X, que tá movimentando E milhares de pessoas num palco ali? E aí você imagina assim, cara, a gente tem ali esse fator do cara comparado ao artista que nasceu num berço muito bom, que tá tendo um background de pai e mãe, que tá falando, não, mas eu conheço tal pessoa que vai te levar em tal lugar, vamos trazer esse cara, vamos escolher essa banda, vamos botar você na rádio. Você tem dois mundos diferentes, duas realidades totalmente diferentes. É o cara que luta para botar a música dele no Spotify. A hora que ele subiu de forma independente, seja pela CD Baby, seja pela One RPM, seja pela Trattori, ele conseguiu lá subir a música dele para a plataforma, o que ele vai fazer? Ele não vai ter fôlego financeiro para poder fazer um ADS disso. Que é você fazer... O que é ADS? É quando você impulsiona para que as pessoas conheçam mais o seu trabalho. Que é o Google Ads, que é você colocar YouTube Ads, enfim, tudo que é derivado para que tenha exponencialidade na divulgação. Então, Paulo, você já acaba tendo uma desigualdade absurda. Aí você investiu 2.000 para fazer, aí você fez um clipe, cara, muito caseiro. Poxa, é muito legal você ver o processo disso. Só que a grande mídia não tá nem olhando para esse cara, nem existe, é invisível. É triste, cara. Infelizmente é um... E a gente aqui... o Conselho a grande de Cultura, mídia hoje ainda tem um impacto muito grande na vida do artista. Hoje você vê, cara, o Conselho de Cultura, ele busca... O Conselho de Cultura, ele na verdade, é um aparato que tem da Secretaria de Cultura, que é o seguinte, é a sociedade civil junto com os membros do governo, que fazem ali reuniões ordinárias buscando viabilizar setoriais da música, setoriais de teatro, de circo, de patrimônio histórico. São várias cadeiras diferentes que compõem esse conselho. Para poder ter... O que a gente pode fazer pela classe? O que a gente consegue ter de melhorias? Quais são os editais municipais que a gente precisa mexer um pouquinho mais para que esses caras que não têm privilégio consigam realmente ter o seu sonho ali aportado pelo valor de verba do município, que pode realmente auxiliar ele. Então essa é a diferença que às vezes uma lei de incentivo deveria ter mais ação. E às vezes você vê que agora teve, por exemplo, um corte da Penab, foi ontem que aconteceu isso. Então você vê lá que está tendo agora uma nova frente de contestação por esse corte, porque vai afetar muitos artistas pequenos que estão ali contando com esse incentivo de ter esse apoio financeiro para poder, cara, ou fazer uns 2 shows com esse valor, ele paga os músicos, ele aluga o lugar, sabe, faz um formatinho dele e, cara, aí você vê o artista de mídia, deitando assim, nada, tudo é muito certo, é muito justo. Porém, quando eu falo justo, eu digo assim, cada um tem... não julgo quem tem muito, não julgo quem tem pouco, mas eu acredito que a gente precisa também ponderar um pouquinho mais essa classe fazer um trabalho que está lutando para que eles tenham mais oportunidades, porque geralmente é isso. E você ficar trabalhando... Eu trabalhei muito em barzinho, cara, foi o que eu te falei lá atrás. Poxa, quando eu estava começando, eu já trabalhava em bar e já pagava pouco naquela época. E você vê que teve reajuste de cerveja, teve reajuste de entrada, teve reajuste de drink, mas o reajuste do músico continua igual. As pagas são iguais. O pagamento é semelhante ao de 20 anos atrás. Tem casa que você vai tocar e os caras falam assim, olha, não teremos técnico de som, por favor, traga os seus equipamentos. Aí se o cara não tem carro, ele tem que alugar uma caixa de som, ele tem que pegar um Uber, e o cara tem que emitir nota fiscal, porque tem lugar que pede pra você receber. O cara pagou pra tocar no final. Pagou pra tocar. Caramba. É uma realidade muito difícil.
Eu tiro o chapéu então. pra quem... Eu tenho Quem amigos... consegue viver da música hoje no Brasil é um herói, eu né? tenho alguns amigos que trabalham quase todos os dias e eles estão num patamar um pouquinho mais legal, mais de bar. E os caras trabalham todo dia, mas os caras ganham bem. Começam a mudar um pouquinho. Mas estão tocando em bares mais legais que realmente valorizam. E a chateação, pra gente finalizar, uma chateação que eu acho que todo músico não merecia passar é aquela coisa, né? Poxa, você tá tocando num lugar, as pessoas... Você tá fazendo mó som, como você falou. Você chega lá e fala, meu, olha a voz daquele cara. Exato. Aí tá todo mundo, bicho, comendo, tomando cerveja, os caras de costas, rindo, falando alto, o telão passando futebol e o cara lá tocando. Então assim, é um desrespeito tão grande. Parece que as pessoas perderam um pouco a noção da empatia com quem tá se apresentando. Não que sejam obrigados a ficar aplaudindo toda hora, mas, cara, é um som, é um som assim como se fosse um Spotify, sabe, uma coisinha rolando. É uma música, porque aí tem que tocar Se alguém estivesse apertando o play era a mesma coisa, porque ninguém tá nem aí pro cara. Ninguém tá nem aí. Então assim, chateia demais. Eu me coloco no lugar, eu abraço a causa de falar, cara, é muito discrepante a desigualdade e o lugar que... Só que esses caras precisam estar lá porque eles precisam pagar a conta. E aí o ego dos caras, tipo, não existe. Existe, cara, o mínimo deles estarem lá, que é a dignidade de tô aqui, tô ferindo o meu sentimento de estar tocando invisivelmente. Olha que louco isso. Mas eu tô, cara, ganhando o meu pão de cada dia. Preciso estar aqui. Olha E só. isso frustra, cara, o sonho do cara ser artista independente. Ele é apenas um operário que vai estar fazendo o seu trabalho, como eu já fiz lá atrás. Entendeu? E de falar, cara, que triste, cara. Porque não tem pra onde você crescer. Aí você fica com medo, às vezes, de sair daquele ambiente. Porque se você falar, vou fazer outra coisa, vou para outro bar. Quando você fala para outro bar, tem 200 caras querendo entrar nesse lugar que já não paga bem. Tem caras cobrando mais barato para você estar lá. E existe uma desunião grande na classe artística, classe musical, também. É um papo muito Acaba tendo longo, que se prostituir para fazer um negócio. Olha só. Então assim, a gente torce, cara, para que novas leis melhorem isso. A gente torce para que exista uma consciência de classe, para que os músicos se unam um pouquinho mais, para que lutem por cachês melhores, para que não banalizem a profissão, para que quem está fazendo sério, para quem tem família, para quem precisa voltar com um valor para casa, tenha realmente ali um valor mais justo, né, cara? É isso, Paulo. Desculpa falar bastante aí. Achei sensacional. Ficaria muito mais tempo aqui. Pra gente finalizar, deixa suas mensagens finais aqui. Vamos lá, o pessoal que nos assistiu. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão aí assistindo o canal do Paulo Camis, que estão fazendo crescer todos os dias, cada vez mais. Inscrevam-se no canal, principalmente. Tá? Acho que isso é o mais importante. Deixa o seu joinha aqui, porque aí assinala as notificações, que é isso que faz você receber todos os novos capítulos que você vai ter aí, os episódios desse podcast incrível. Muitíssimo obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. A gente tem uma ligação muito além, né? Tem algo muito genuíno que me fez aqui vir com o maior prazer de poder hoje passar essa tarde com você. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho é só entrar. Eu utilizo mais o Instagram, pode entrar lá, @Leandro Ramajo, RAMAJO, igual está escrito aqui embaixo no GC. E você já consegue acessar tanto o meu YouTube com esse mesmo nome, tanto o meu Spotify, quanto o meu Instagram, que é o que eu mais uso. Isso aí. Nada a acrescentar, só agradecer o Leandro por estar aqui com a gente. Legal, Paulo. Valeu, obrigado, Leandrão. Viu? Valeu. Legal, gente. Isso aí. Classe A.